E hoje vamos falar de uma série do Exterminador do Futuro que eu acredito que quase ninguém conhece, porque essa série foi feita para promover o quarto filme do Exterminador do Futuro e também para promover um jogo do Exterminador do Futuro. Essa série que tem apenas 6 episódios. Eu estou falando de O Exterminador do Futuro, A Salvação, a série Machinima. Mas o que seria Machinima? Machinima é uma técnica de animação e produção cinematográfica que utiliza motores gráficos de jogos de vídeo em tempo real. Então imagina aqueles personagens do jogo que você joga normalmente, só que seguindo umas cenas como se fosse uma história contada. É exatamente isso. É uma mistura de cutscene, que é uma coisa que acontece muito nos jogos, você tá lá no meio da gameplay, aí de repente o jogo para mostrar um pequeno filme. Algumas cutscenes têm um gráfico muito melhorado, outras cutscenes elas mantêm a qualidade do gráfico da qual você está jogando com o personagem. Não muda muita coisa. É o caso dessa animação aqui. E eu olhei assim, rapaz, essa animação tá parecendo um gráfico de PlayStation 2, embora eu não tenha jogado muito jogos de PlayStation 2, mas estava meio feinha a animação, sabe? E feia até mesmo para os padrões do PlayStation 2, porque eu já vi alguns jogos de PlayStation 2, o gráfico é bem melhor. Mas aqui eu diria que realmente o gráfico dessa animação parece mais com jogos de PlayStation 2. No entanto, eu tive uma surpresa. Essa animação não é de gráfico de PlayStation 2, é de gráfico de PlayStation 3. Lembra que eu falei que essa animação foi feita para promover o jogo e o filme, o quarto filme do Exterminador do Futuro que ia sair? Pois é, o jogo de PlayStation 3 tem esse gráfico, o que é mais vergonhoso ainda, tá? Mas tudo bem, vamos ignorar que é um jogo, até porque é uma animação nesse caso, que vai promover o jogo. A propósito, tanto essa animação quanto o jogo, de mesmo nome, e o filme Exterminador do Futuro 4, A Salvação, foram lançados no mesmo ano, em 2009. Mas qual é a história que segue nessa animação? A história se passa em 2016, e 2016 já passou, alguns anos após o dia do julgamento final, o dia em que Skynet ativou as bombas nucleares. Aí se passa também 2 anos antes dos eventos do filme O Exterminador do Futuro 4, A Salvação, que vai ocorrer em 2018. Portanto, ele funciona como um prequel. Prequel são eventos que acontecem antes do evento principal. E no caso é um prequel tanto do filme quanto do jogo que vai ser lançado no mesmo ano. A trama acompanha Blair Williams. Se você não sabe quem é Blair Williams, é aquela personagem que vai aparecer no filme do Exterminador do Futuro 4, A Salvação. Ela é uma pilota piloto de aeronave. Pronto, além de ser uma soldada. E como você pode ver, ela não tá muito parecida com a personagem do filme. Na verdade, tá parecida, é só o cabelo que tá diferente. E aí, você lembrou dessa personagem do filme? Cara, eu não fazia a menor ideia de quem era essa personagem. No Exterminador do Futuro 4, essa personagem realmente aparece, mas pra mim não faz a menor diferença. Eu só lembro do John Connor e do Marcos, que são os personagens principais. Mas ela podia ter tido uma participação melhor, mas o roteiro não contribuiu para isso. Então beleza, na história a gente acompanha essa personagem antes do filme do Exterminador do Futuro 4, é importante ressaltar isso, e ela é uma combatente da resistência, óbvio, até porque é humana, em uma missão perigosa nas ruínas de Los Angeles, uma zona quente de combate contra as máquinas. Ela está rastreando o que ela acredita ser uma máquina que eles apelidaram de Ghost. E essa máquina Ghost, ela está atrapalhando a comunicação da resistência. E se um exército não está conseguindo se comunicar, eles estão fadados a fracassar, a perder a guerra. Então a comunicação é importante e ela está tentando encontrar que máquina é essa que está atrapalhando a comunicação. E na verdade a Blair descobre que não é uma máquina, é um humano. O humano está interferindo na comunicação da resistência, mas não só da resistência. Ele também está interferindo na comunicação das máquinas. O nome desse humano é Les, que tem a habilidade de desativar ou hackear exterminadores remotamente. Olha que interessante.
No momento em que a Blair descobre isso, ela tinha recebido ordens para matar o Ghost, que eles apelidaram de Ghost, essa máquina que estaria interrompendo os sinais. Mas quando ela descobre que é um humano com habilidades de hackear, ela muda de ideia. Ela pensa assim, cara, esse cara vai ser importante pro nosso lado. Vou levar ele comigo. E o pensamento dela é plausível, afinal de contas, as habilidades dele poderiam mudar o rumo da guerra contra a Skynet. Só que o Lars, ele cria uma certa resistência, ele não quer ir com a Blair. Ele só vai com a Blair, em certos pontos, por obrigação, porque eles estão sendo perseguidos pelas máquinas. Então, nessa perseguição, o Les utiliza as habilidades dele de hackeamento para poder confundir também os exterminadores, fazer alguns dispositivos funcionar. Sem contar que ele consegue também desestabilizar exterminadores de forma definitiva. Então, apesar dele não querer se juntar a Blair e fugir junto com ela, ele acaba fugindo mais por uma questão de sobrevivência, porque afinal de contas ele só quer sobreviver, ele não quer participar de nenhum lado, ele não quer ficar do lado das máquinas e nem da resistência. Eles se juntam só por uma questão de conveniência, pelo calor do momento. Aí você me pergunta, mas por que ele não quer participar do lado dos humanos? Olha, eu acredito que é porque ele, de certa forma, tem um pensamento parecido com o meu. Ele não acredita nos humanos, ele não confia em ninguém. Ele acredita que os humanos eles contribuem para que essa guerra esteja acontecendo. Eu até entendo esse personagem, na verdade eu comecei a achar ele interessante por causa disso. O ser humano, por mais que você entregue um ambiente totalmente perfeito para ele vai acabar estragando esse ambiente através de emoções como ganância, egoísmo. Mas o Lars é um personagem bem interessante que representa aquelas pessoas que no meio da guerra só querem ser deixadas em paz. E eu entendo esse sentimento, muitas vezes o seu país entra em guerra e você não concorda com os motivos daquela guerra e você só quer viver sozinho, em paz. Então, o fato dele querer viver sozinho, em paz, acaba virando um problema para os dois lados, tanto para a resistência quanto para as máquinas. Só recapitulando que ele interrompia o sinal dos dois grupos, mas era só para sobreviver. E ao longo da série, do episódio, a gente vai vendo os dois tentando sobreviver, fugindo de vários tipos de exterminadores que iriam ser apresentados também no filme, juntamente com aquele cenário todo pós-apocalíptico, todo destruído, que também é um cenário que ia ser apresentado no filme Exterminador do Futuro 4, A Salvação. Mas concluindo a obra, depois de uma jornada juntos, o Lars acaba simpatizando com a Brain e até se sacrifica para poder salvar ela de um exterminador, e quando está prestes a morrer, ele entrega uma escrita na faca da Blair, que seria o código que ele utiliza para hackear os exterminadores. Ele entrega o segredo dele de hackeamento. E a série finaliza com aquele ar aberto, como se ela só tivesse vencido uma das muitas batalhas que está por vir. E a última cena é ela pilotando uma nave e indo de encontro a outra nave que ela ia lutar contra. Pois é, essa é a vida de uma soldada da resistência. Constantes lutas. Eu acredito que se você quiser saber o que acontece com essa personagem, você vai ter que assistir o quarto filme do Exterminador do Futuro, A Salvação. Porque é lá que ela vai aparecer em live action. Bom, eu vou falar aqui o que eu achei da série. É uma animação ela bem simples, até mesmo os gráficos são simples. A movimentação, minha nossa, é toda robótica. Você pode ver que eles mal têm expressões. Você não sabe qual é a expressão de medo, de alegria, de raiva, simplesmente porque o rosto deles não se mexe. E também certas movimentações na hora das cenas de combate são bizarras, como essa cena da Blair saindo atrás da coluna. Parece que ela é sugada por alguma coisa. Isso me fez pensar no seguinte: se essa animação é a promoção de um jogo e do filme, né, que vai ser lançado, se essa animação já tá bugada desse jeito, imagina o jogo. Eu fui dar uma conferida no jogo só para ver como é que ele é, como é que é a gameplay dele, e também eu vi algumas reviews do jogo e dizem por aí, não sou eu que estou dizendo, mas que é um dos piores jogos do Exterminador do Futuro.
como você pode conferir aí na cena, mas particularmente olhando assim, você vê que para mim é um jogo assim meio termo. Ele teve preguiça em alguns pontos, mas em certos pontos até que ele entrega uma campanha interessante. Existe uma certa dinâmica no jogo, você controla um personagem, você controla uma espécie de drone também, você fica no meio de um trem fugindo dos robôs, percebe que tem uma certa dinâmica o jogo, mas ao mesmo tempo você vê ali os inimigos, aqueles robozinhos aéreos que aparecem. Eu vejo uma certa preguiça também no desenvolvimento dele. E como eu esperava, o jogo sim, ele apresenta bugs, defeitos. Não é aquele jogo que provavelmente você jogaria mais de uma vez. Joga uma vez só se tiver paciência. Não vi nada demais nele. Assim como eu também não vi nada demais na animação. Mas se você quiser uma prévia do que acontece antes do quarto filme, o que acontece com a Blair antes de aparecer no quarto filme, você pode conferir essa animação. E é isso, essa é a minha opinião sobre O Exterminador do Futuro, A Salvação, a série Machinima, que é bem fraquinha em relação às outras obras audiovisuais que eu assisti relacionadas a Exterminador do Futuro. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa animação. Está curioso para assistir? Só porque não tem mais material do Exterminador do Futuro? E você é um fã assíduo dessa franquia? Então vai lá, confere essa animação. Pelo menos é curtinha, só 6 episódios e 12 minutos cada episódio. Já o jogo dizem que é 2 horas pra zerar. E rapaz, um jogo de PlayStation 3 eu esperava mais, viu? Não sei não, só pela jogabilidade eu diria que não vale a pena. Mas é isso, sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo!